trazendo ofertas de gratidão. Obrigado por este tempo, te agradecemos pelos irmãos. Rendemos o senhorio desta reunião a ti. Seja exaltado o nome de Cristo, que se contemple sua glória aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito de Deus. A Ele rendemos louvor, honra, majestade e poder. Soberano é o Senhor, maravilhoso em suas obras. Que se estenda o seu reino, e todos vejam a sua glória. Olá, que bom nos reencontrarmos novamente, que bom podermos juntos estarmos ao redor da palavra do Senhor para adorarmos ao nosso Deus. Eu quero dar uma palavra especial a você que é nosso convidado, você que talvez pela primeira vez esteja acessando esse canal, você é muito bem-vindo aqui. E eu quero te pedir para fazer a sua inscrição, para você acionar o sininho de notificações, para que tudo aquilo que nós produzirmos, você possa ser notificado. Eu quero te convidar a todos a nós adorarmos a Deus, a nós celebrarmos ao Senhor com as nossas vidas. E eu quero ler um texto da palavra de Deus nesse momento inicial do culto. O Salmo 145, nos versículos 17, 18 e 21, esse texto nos diz assim: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, bondoso em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. A minha boca proclamará o louvor do Senhor. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome para todo sempre. Amém. Que convite para nós louvarmos ao nosso Deus. Que todos os seres vivos louvem o seu santo nome. Nós temos a oportunidade de fazermos isso agora. Nós queremos louvar ao nosso Deus com cânticos espirituais. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Que bom a gente poder estar junto aqui adorando esse Deus, poder louvar a Ele, né? Nós, como povo de Cristo, que nós possamos sempre nos alegrar na presença dEle, que nós podemos sempre glorificar esse Deus e louvar, porque Ele é justo, Ele é santo, Ele é verdadeiro. São as tuas obras, Senhor.
nós já pudemos louvar ao nosso Deus, nós já pudemos cantar canções ao Senhor, mas esse momento do culto eu quero te convidar a orar. Nós temos tantos motivos para orarmos a Deus, falarmos com Deus, colocarmos nossas inquietações, ansiedades diante do Senhor, mas eu sei que todos nós também temos motivos para agradecermos. E eu quero te convidar a orarmos juntos. Antes vamos ler um texto da palavra de Deus. É o texto que está em Jeremias capítulo 29, versículo 11 ao versículo 13, nos diz assim: Eu é que sei o pensamento que tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão, quando me buscarem de todo o coração. Essa também é uma palavra bendita. O Senhor tem pensamentos de paz para as nossas vidas, para nos dar um futuro e uma esperança. Eu gosto muito dessas duas expressões, principalmente num tempo como esse, num tempo de tantas coisas que nós não conseguimos ver tão longe, um tempo tão cinzento, um tempo tão nebuloso, mas o Senhor tem pensamentos de paz, o Senhor tem futuro e esperança para as nossas vidas. Esse texto também nos serve de alerta, porque diz que há um modo de buscar esse Deus. Esse Deus deve ser buscado de todo o coração. E quando nós fazemos isso, nós o encontramos. Então eu quero te desafiar agora, a nós nos curvarmos diante de Deus, de todo o nosso coração, e nos abrirmos com Ele. Vamos orar juntos. Querido Deus, nós te louvamos pela oportunidade que temos de te adorar, te bendizer, cantarmos louvores a Ti, meditarmos na Tua palavra. Isso é bênção do Senhor para as nossas vidas. Te agradecemos por mais uma semana em que o Senhor nos sustentou e protegeu. Te louvamos, Deus, especialmente pela salvação em Jesus Cristo. Porque nele nós podemos olhar para frente, podemos olhar para o futuro com esperança, porque sabemos quem reina, quem governa, quem dirige todas as coisas. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem pensamentos de paz para as nossas vidas. Obrigado, Deus, porque sabemos que é o Senhor mesmo quem tem cuidado de nós. E nós queremos interceder por pessoas nessa hora, queremos te pedir, ó Deus, por pessoas que estão enfermas, queremos pedir pelo tratamento delas, que seja um tratamento vitorioso, queremos te pedir pelos familiares que ficam apreensivos, que encontrem no Senhor paz, queremos rogar pelos enlutados, pessoas, ó Deus, famílias que perderam entes queridos, e nós te pedimos, Deus, uma intervenção do Senhor, do Teu Espírito, consolando, Deus, feridas que estão abertas ainda, que o Senhor coloque o remédio do Senhor nessas feridas, Deus. Pai, nós continuamos intercedendo, ó Deus, pela igreja como um todo, os diferentes segmentos, mas queremos mais uma vez interceder muito especialmente pela vida dos nossos idosos. Rogamos ao Senhor que os visite e que eles sintam, Deus, a Tua presença e eles sintam o Teu cuidado. Pedimos, Pai, que o Senhor os fortaleça nessa hora. Deus querido, nós sabemos, Deus, que somos falhos. Sabemos, Deus, que muitas vezes a nossa fé é pequena. E inquietações vêm sobre a nossa alma. E nós queremos pedir ao Senhor que aumente a nossa fé. Por favor, Deus, revigora a nossa fé, aumenta a nossa fé, para que possamos passar pelo que tivermos que passar, mas pertinho de Ti, confiando no Senhor, aprendendo de Ti, Te adorando e Te bendizendo. Recebe, Deus, a nossa oração nessa hora, pelos méritos de Jesus. Amém.
esse é um tempo em que nós não podemos estar celebrando juntos no templo, como sempre fizemos e como gostamos tanto. Mas é um tempo que temos aprendido a celebrar a Deus de muitas e diferentes formas. Temos aprendido a servir uns aos outros também de diferentes formas. E eu quero te encorajar a continuar adorando a Deus com a entrega do seu dízimo, com a entrega da sua oferta. E para isso nós disponibilizamos essas informações para que todos possam continuar como parte da sua adoração, fazendo suas entregas através da conta bancária da igreja. Eu te encorajo a isso e Deus te abençoe. Deus continue cuidando de você, te fazendo prosperar. Quando nós entregamos o dízimo e a oferta, nós reconhecemos a grandeza de Deus na nossa vida e também que Ele já nos deu primeiro. Louvamos ao Senhor por isso. É um Deus generoso para com as nossas vidas. Essa canção que a gente vai cantar agora fala sobre entrega. O nome dela é Entrega, né? Que você nesse momento possa estar cantando em forma de oração para Deus, entregando tudo a Ele. No refrão a gente fala, eu entrego tudo a Ti. Que a gente possa fazer isso verdadeiramente. Entregando os sonhos, entregando a família, entregando tudo a Ele. Entrego
Jesus amou e venceu, sobre a morte venceu. Pai querido, obrigado, Deus, por esse momento, te louvar, te adorar, Deus. Pai, agora eu te peço que tu receba todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, Senhor. Pai, prepara o nosso coração para ouvir a Tua palavra, ó Deus, e que Teu Espírito Santo possa falar conosco, ó Deus, e que nós possamos nos encher cada vez mais de Ti, ó Pai. Abre as nossas mentes, Pai, para ouvir a Tua palavra, Jesus. É isso que eu te peço, Deus, e desde já eu te agradeço por tudo, ó Pai. É em Teu nome que eu oro. Amém. Hoje eu quero dar sequência
naquela série de reflexões que nós temos feito na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo. Nós chegamos ao capítulo 5 e hoje nós vamos meditar nos 16 primeiros versículos dessa passagem. 1 Timóteo 5, de 1 a 16. O texto nos diz assim: não repreenda um homem mais velho, pelo contrário, exorte-o como você faria com seu pai. Trate os mais jovens como irmãos, as mulheres mais velhas como mães e as mais jovens como irmãs, com toda a pureza. Honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Aquela que é viúva, de fato, e não tem ninguém para cuidar dela, espera em Deus e persevera em súplicas e orações, noite e dia. Entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Ordene estas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos, que tiver sido esposa de um só marido e que seja recomendada pelo testemunho de boas obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés dos santos, se socorreu os atribulados, se viveu na prática zelosa de todo tipo de boa obra. Mas não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. Além do mais, elas aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas ainda se tornam fofoqueiras e intrometidas, falando o que não devem. Por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós. Pois algumas já se desviaram, seguindo Satanás. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. O apóstolo Paulo, ele continua orientando Timóteo sobre como ele deveria se comportar e liderar a igreja de Éfeso. E agora ele começa a fazer, dando orientações de como Timóteo deveria se relacionar com diferentes segmentos da igreja. Hoje nós veremos alguns desses segmentos. Nós veremos o trato que Timóteo deveria ter com idosos, com jovens, com viúvas. E também o que estava ao redor dessas viúvas, que são os familiares delas. Então, na verdade, 4 grupos: idosos e jovens, viúvas e familiares das viúvas. Eu quero começar compartilhando um pouco sobre os idosos, e nós temos nos dois primeiros versículos orientação quanto a isso. Como Timóteo deveria repreender, ou melhor, exortar pessoas idosas, homens ou mulheres. O que o texto já pressupõe? Que mesmo pessoas idosas, mesmo pessoas experientes, mesmo pessoas que acumularam conhecimento ao longo da vida e têm sabedoria para lidar com tantas situações, elas também erram, elas também pecam. E Timóteo, como pastor deles, não deveria se omitir. Pessoas em idade avançada que pecassem, que errassem, deveriam ser procuradas por Timóteo para pastoreio, para uma conversa, para exortação, para encorajamento. E Paulo orienta, então, como ele deveria, Timóteo, fazer isso, visto que ele era jovem, inserido numa cultura que valorizava exatamente o ancião, o idoso, diferente da nossa, que valoriza mais o jovem, e já com a recomendação paulina de que o próprio Timóteo fosse padrão para os demais, para que ninguém desprezasse a juventude ou mocidade dele. O fato é que Paulo orienta Timóteo a encorajar homens e mulheres idosos a corrigirem os seus erros, a reverem o caminho que estavam tomando, a se arrependerem dos seus pecados, mostrar a eles os riscos que esses idosos estavam correndo em caminhar para longe de Deus e encorajá-los a uma mudança. E
Como fazer isso? Ele deveria fazer isso com todo respeito, com todo cuidado, com todo zelo, como se ele estivesse tratando de questões com o próprio pai ou com a própria mãe. Não poderia humilhar, não poderia agir de forma áspera, agir de forma grosseira, porque isso seria uma grande humilhação para esses idosos, e não era isso que se desejava. O que se desejava exatamente era o contrário, era que eles pudessem ouvir Timóteo, refletirem sobre o caminho que estavam tomando, se arrependerem dos seus erros e se reaproximarem de Deus. Então, a referência para Timóteo é que ele não se intimidasse, mesmo que ele tivesse que ter conversas difíceis com pessoas idosas, mas que ele o fizesse como uma expressão de cuidado, como uma expressão de amor por elas, encorajando-as a largarem o erro, consertarem suas vidas. E ele deveria fazer isso com toda prudência e amor e respeito, como se estivesse conversando com seu próprio pai ou sua mãe. Já com os jovens, sendo Timóteo jovem, o trato era um pouco diferente, era um trato mais de igual para igual. E ainda nos 2 primeiros versículos, Paulo orienta Timóteo como deveria fazer isso. Que ele deveria tratar os jovens como irmãos e as jovens como irmãs. Nós sabemos, por experiência, e a palavra também nos ensina, que a juventude tem desafios e desafios muito grandes. Tanto que o próprio Paulo, escrevendo sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, verso 22, ele orienta Timóteo, que era jovem, a fugir das paixões da juventude. Paixões aqui tem a ver com desejos malignos. Fuja das paixões da juventude e siga a justiça, a fé, o amor, a paz, juntamente com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então, Paulo, quando aconselha Timóteo, um jovem, ele o faz sabedor de que existem desafios que marcam a juventude e que Timóteo não deveria também se isentar de cuidar daqueles jovens e, quando houvesse erros, procurar por eles, aconselhá-los, encorajá-los, exortá-los, mas agora numa condição mais de igual para igual, sem querer ser uma autoridade, sem querer se colocar acima desses jovens, mas como um irmão que deseja o bem do seu irmão, como um irmão que deseja o bem da sua irmã, que também é sabedor que tem paixões semelhantes e que tem desafios semelhantes na sua vida, mas que ele deveria buscar esses jovens para orientá-los. Eu chamo a atenção aqui pelo modo como Paulo orienta Timóteo no trato com as moças, sendo ele um rapaz. Diz que deveria tratá-las como irmão, como irmãs dele e com toda pureza. As intenções são muito importantes dentro da igreja. Com que intenção se faz o que se faz? E as intenções de Timóteo deveriam ser puras, deveriam ser honestas no trato com essas irmãs. Por isso é toda essa consideração que Paulo faz, de que tratasse os jovens, os homens, como irmãos, as mulheres como irmãs e com toda a pureza. Deveria evitar a aparência do mal e não deveria exercer a sua posição de autoridade para explorar emocionalmente nenhuma moça. Então esses são os desafios que Timóteo tem diante de si. Grandes. Conversar conversas difíceis, que com certeza ele preferiria evitar, mas elas não podem ser evitadas, porque o ministério pastoral também se faz de conversas difíceis, de exortações, e ele deveria tanto buscar idosos, homens ou mulheres, quanto jovens, se assim fosse necessário. Não foi à toa que Paulo orientou Timóteo a que se tornasse padrão, referência, no ambiente onde ele estava em Éfeso. Paulo era sabedor que essas conversas, elas de fato seriam necessárias e aconteceriam. Boa parte do texto, e aí eu vou para um outro segmento, se ocupa no cuidado com viúvas. E é o meu terceiro grupo. Que orientações Paulo dá a Timóteo no cuidado com as viúvas? E aqui nós precisamos entender o que a viúva, quem era a viúva daqueles dias e o que isso significa para nós hoje. Porque, na verdade, esse texto é muito mais do que como tratar viúvas, mas ele tem a ver com como são as ações de misericórdia na igreja. Ensina muito como honrar pessoas que são dignas de honra,
como exercer misericórdia com aquelas que estão fragilizadas, mas usa a viúva, o foco é a viúva. Quem é essa viúva? É uma mulher, obviamente, que perdeu o seu marido, mas ela estava desamparada, a grande maioria delas era idosa, e não havia assistência social para protegê-la. Ela não tinha pensão, ela não tinha aposentadoria, ela estaria numa situação muito, muito, muito difícil. E essa mulher deveria ser honrada pela igreja. Honre, versículo 3, honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Então o objetivo é que a igreja se importe, que a igreja observe, que a igreja dê atenção a essas pessoas fragilizadas por circunstâncias difíceis da vida e que, ao olharem para elas, tivesse atenção, tivesse ação, que buscasse honrar a vida delas. Mas é verdade também que Paulo coloca critérios para esse exercício da misericórdia para com essas mulheres, e eu vou destacar algumas. Primeira, como a igreja deveria cuidar dessa mulher, que critérios a igreja deveria buscar para cuidar dessa viúva, dessa mulher desamparada. Primeiro, a pessoa que a igreja prioritariamente ajudaria era uma pessoa que não tinha quem a ajudasse. Não honre as viúvas que não têm ninguém para cuidar delas. Versículo 3. Versículo 5. Aquela que é viúva de fato e não tem ninguém para cuidar dela, espere em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Ele faz distinção aqui entre pessoas que estão viúvas e têm apoio e têm uma rede de relacionamentos que podem oferecer suporte, de pessoas que estão na viuvez e que não possuem esse tipo de suporte relacional. Então, a prioridade está em pessoas mais fragilizadas. E depois ele vem com um segundo critério, que é o seguinte: somente poderá ser incluída na lista de viúvas aquela que tiver mais de 60 anos. Então ele faz distinção entre grupo de viúvas mais novas e grupo de viúvas mais idosas. E ele vai apresentar motivos por que ele faz isso aqui. Então a mulher viúva que não tivesse rede de apoio familiar, ela deveria ser prioridade. A mulher que tivesse mais de 60 anos, ela era prioritária em relação à mulher que tivesse menos de 60 anos. E por que ele faz isso? Parece que havia no contexto da igreja, naqueles dias, essas mulheres que ficavam viúvas e já com uma idade, já sexagenárias, elas acabavam por receber apoio da igreja, e elas faziam um voto. O costume naqueles dias é que elas faziam uma aliança com Deus, de servirem à igreja, de fazerem desse relacionamento com Cristo através da igreja, ou inserida no contexto da igreja, e era uma relação assim de proteção da igreja para com essa mulher fragilizada, mas era uma relação também de aliança dessa mulher com a igreja. E ela tinha ações dentro da igreja, ela tinha ministérios dentro da igreja, como se fosse uma associação das viúvas dentro da igreja. Por que mais de 60 anos? Porque essa mulher com mais de 60 anos, ao fazer esse voto de servir à igreja, ela seria um alvo menor para um novo casamento. Ele vai ressaltar um pouco isso aqui embaixo e eu vou tentar mostrar para você. Então, ter mais de 60 anos era uma cautela para a própria viúva, que talvez fizesse uma aliança com a igreja, de servir na igreja, de dedicar-se integralmente à igreja, e depois se enamorasse de alguém, dissesse: gente, eu não quero esse projeto de vida para mim mais não, porque na verdade eu encontrei o fulano, e o fulano é tão bom para mim, e eu quero me casar com ele. Então, para evitar essa circunstância, essa situação difícil, sobretudo para a própria mulher, é que há essa orientação de que ela tivesse mais de 60 anos. Porque as sub-60, as menores de 60, a orientação é outra. O versículo 14 diz assim: por isso quero que as viúvas mais novas casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário motivo algum para falar mal de nós.
Interessante isso, que na hora de que Paulo pensa em que as pessoas poderiam, por um mau testemunho de uma mulher viúva nova, eles não falariam mal apenas daquela mulher viúva nova, mas ela falaria mal da igreja, por isso nós. Que essa mulher viúva, que fosse mais nova, ela deveria reconstruir a vida dela. Ela estava livre de fato para reconstruir a vida dela, e não era muito sensato que ela se aliançasse com a igreja do modo como as que estavam com mais idade o fariam. Por quê? Porque elas deveriam reconstruir a vida delas casando, tendo filhos, cuidando das famílias. Isso seria um testemunho fantástico de uma reconstrução de vida, de dignidade, diante de toda aquela sociedade. E que o contrário disso, ele também vai tratar um pouco mais à frente, nós vamos ver, um mau testemunho não afeta apenas a pessoa que dá o mau testemunho, mas afeta todo o grupo da qual ela faz parte, toda a sua família espiritual. Então, as que fossem sub-60, elas deveriam casar, constituir família, criar filhos e assim dariam um bom testemunho na sociedade. Elas deveriam reconstruir suas vidas, fazer um bom casamento e seguirem em frente. Veja que o testemunho tem grande peso nesse critério de ajuda da igreja a essas viúvas. E Paulo faz, tanto destacando algumas características positivas de um testemunho positivo, de um testemunho modelar, de um testemunho que inspira, quanto características negativas de algo que deveria ser evitado. Por exemplo, características positivas. Essa mulher que deveria ser ajudada pela igreja, que teria mais de 60 anos, ela espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Não é que essa mulher ficava só orando noite e dia. A ideia não é essa. A ideia de que essa oração noite e dia é que ela tinha uma prática habitual, rotineira, diária de oração. É uma mulher que amadureceu na fé e que tinha hábitos piedosos diários, como parte da sua rotina, e que o seu consolo, o seu conforto e a provisão para a sua vida, ela buscava onde? Ela buscava em Deus, em oração. Essa mulher é a mulher que Paulo disse que a igreja deveria ajudar. Ele dá uma série de outras características que ele chama de verdadeira viúva. Ela não tem amparo, mas ela confia em Deus para socorrê-la. Ela é uma mulher piedosa. Na sua ansiedade, na sua angústia, na sua dor, ela busca o amparo do Senhor e é consolada. E ele faz ela não é motivo de escândalo. Ela não é a pessoa que as pessoas vão dizer, olha que comportamento infeliz, e ela está sujando ou lançando lama para todo o grupo. Ela não é mal falada. E qual é o contraste que ele faz? Ele faz daquela que ele vai chamar que não é a verdadeira viúva, ou a falsa viúva, no sentido de ser ajudada pela igreja. Ele diz o seguinte sobre elas: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. Parece tão cheia de vida, mas diante de Deus, ou espiritualmente, está morta. Não inclua na lista viúvas mais novas, porque quando seus desejos fazem com que se afastem de Cristo, querem casar. Parece que porque ele está proibindo o casamento. Não é isso. Tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso. O primeiro compromisso não era o primeiro casamento, porque desse ela não tinha mais compromisso, o marido havia morrido, ela estava completamente livre para novas núpcias. Era o compromisso que eu mencionei antes, que ela fazia com a igreja. Naqueles dias, essas viúvas elas faziam um compromisso de servir integralmente a igreja. E o que ele está dizendo? Olha, se ela for muito nova, daqui a pouco ela vai se enamorar de alguém. Então, não, essa não é a prioridade na ajuda. Além do mais, aí ele vai piorando as coisas. Veja que, além do mais, elas aprendem também a viver ociosas. Aquele marido que dava trabalho, ela não tem mais. Ela tem tempo agora. Andando de casa em casa. E não somente ficam ociosas, mas elas se tornam fofoqueiras, intrometidas, falando o que não devem. E o resultado aparece lá no versículo 15. Pois algumas já se desviaram seguindo a Satanás. Com muito tempo ocioso, elas começam a caminhar no seio da igreja de um jeito muito ruim, distante de Deus, contrário à vontade de Deus. E o que Paulo quer evitar é que elas se desviem
cumprindo na vida delas a vontade de Satanás e sendo instrumento de Satanás para intrigas e fofocas que trazem destruição para a vida da igreja. Então ela não é a mulher que na sua viuvez busca consolo, refrigério em Deus. Não, em prazeres pecaminosos. Parece cheio de vida, mas espiritualmente estão mortas. E aí a gente faz essa... É preciso pesar aqui a visão de Deus do que é vida de fato e uma visão mundana do que é vida. Por ficarem muito ociosas, ficam olhando para a vida dos outros. E Paulo apresenta uma solução, ou um caminho, que elas deveriam se casar e ter filhos. Parece que só casar ainda não seria suficiente, não precisava ter filho. Ela não teria tempo mesmo, não teria ociosidade nenhuma, porque ter filhos é exatamente essa coisa que mexe com a gente gente não tem tempo mais para nós mesmos, a gente tem outras prioridades, a gente tem alguém para nós dedicarmos a nossa vida de um jeito tão diferente, que muda tudo, e é isso que Paulo está dizendo. Que elas teriam de fato vidas para elas olharem e cuidarem, darem atenção e se relacionarem. Mas essas vidas, o marido e os filhos, ocupariam o tempo delas, mas agora de uma forma edificante, de uma forma sensata, santa, piedosa e que glorificasse a Deus. Interessante a visão que Paulo tem da maternidade, né? Tem algo que a maternidade, na visão de Paulo, pelo que se pode perceber aqui, produz, é falta de tempo. E as mulheres com crianças confirmam isso, sabem muito bem disso. Os homens com crianças pequenas dentro de casa também saberão. Muda tudo, é diferente. E Paulo diz, olha, se você quer cuidar da vida de alguém, cuide do seu marido, cuide dos seus filhos, case de novo, reconstrua sua família. Esse é o jeito certo de se cuidar da vida de alguém, quando esse alguém é parte da sua própria vida. Quarta consideração, e não menos importante. Nós chegamos agora ao quarto e último ponto dessa reflexão, quando nós olharemos quais são as orientações do apóstolo Paulo para os familiares das viúvas. São 3 versículos que nos dão orientação, versículo 4, versículo 8 e o versículo 16, que dizem assim: mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar os seus pais, pois isto é aceitável diante de Deus. Se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, esse negou a fé e é pior que o descrente. Se alguma mulher crente tem viúvas em sua família, socorra-as para que a igreja não fique sobrecarregada e possa socorrer as viúvas que não têm ninguém. Aqui Paulo orienta Timóteo que fosse muito veemente com a questão do apoio, da rede de apoio familiar para pessoas em situação vulnerável, em especial aqui as viúvas. Ele está dizendo que uma forma de testemunhar de Cristo é servir as pessoas da sua família. E ele diz mais do que isso. Ele diz que se nós negligenciarmos isso, se um cristão negligencia o cuidado com o seu pai, com a sua mãe, com o seu avô, com a sua avó, com pessoas da sua família em situação vulnerável, desprotegidas, ele está negando a fé. Ele é uma grande contradição, porque ele está dizendo que se ele é de Cristo, mas ele não cuida das pessoas que cuidaram dele, na verdade, com a sua prática, ele está negando a fé em Jesus Cristo. E ele é pior que o descrente, ou em outras versões, ele é pior que o incrédulo, porque muitas pessoas que não conhecem a Jesus, que não confessam Jesus como Salvador de suas vidas, cuidam muito bem dos seus idosos, cuidam muito bem dos seus pais, dos seus avós. E Paulo então diz para Timóteo, olha, não é uma questão de escolha aqui. Isso é um testemunho da fé que nós temos em Jesus Cristo. Cuidar das pessoas que cuidaram de nós. Interessante que nesse tempo que nós vivemos, a cultura do individualismo joga contra isso. Joga contra isso de diversas maneiras, tem muitas faces essa celebração do individualismo. Nós nunca tivemos, por exemplo, um grupo tão grande de pessoas jovens, casados, sem filhos.
E é uma escolha não ter filhos, muito em função do que o filho vai impactar o seu conforto, a sua comodidade, o seu jeitão de viver. E uma pergunta fica no ar: como que pessoas que viveram, escolheram esse modelo nos seus casamentos, pessoas que não cuidaram de outras, que não tiveram a experiência de doar suas vidas a um filho, a uma filha, como eles farão para cuidar dos seus pais? Como que quem não aprendeu a renunciar cuidando de filhos vai aprender a renunciar cuidando de pai, cuidando de mãe, cuidando de avô, cuidando de avó? Isso é um grande desafio. Porque parece que o projeto de Deus é outro. Parece não. O que a Bíblia revela sobre o projeto de Deus é que os seus filhos, que o seu povo tenha filhos e os eduque e os forme no caminho do Senhor. E a minha leitura pessoal é de que isso interfere em muitas coisas na nossa vida. Interfere, inclusive, no modo como nós aprendemos a renunciar e a cuidar, sabendo que mais adiante nós cuidaremos dos nossos idosos. Alguém pode dizer: mas tem muita gente com filho que também não cuidou de pai, não cuidou de mãe, não cuidou de avô ou de avó. É verdade, também é verdade. Apesar de não ser uma vacina, mas parece que é um processo. Aprender a cuidar de alguém que está em constante aprendizagem. Quando você educa uma criança, quando você ensina uma criança, você vai vendo ela se desenvolver, ela vai aprendendo e ela vai te surpreendendo, e o modo como ela começa a se relacionar, enfim, ela é um ser em um desenvolvimento muito acelerado. Aprende a falar, aprende a cantar, aprende um monte de coisa, isso é muito legal. É preciso entrega, é preciso renúncia, tanto que Paulo diz: olha lá, a casa tenha filhos que você vai ter gente para cuidar. Mas quando nós cuidamos de idosos, há uma peculiaridade. Ele está numa fase da vida que ele não vai aprender tantas coisas mais. Mas quanto mais ele avançar, ele vai desaprender muita coisa do que ele já aprendeu. Ele vai ter dificuldades com ações e rotinas que fizeram parte de toda a vida dele. Ele vai ter dificuldade de lembrar nomes. Ele vai ter muita dificuldade com uma série de coisas. E Paulo está dizendo que cuidar das pessoas mais vulneráveis é um baita testemunho da fé que você tem em Cristo Jesus. O evangelho funcionando em casa, começando com os de casa. O evangelho de Deus como uma rede de proteção àqueles que são os mais próximos. O último argumento que Paulo usa nesse cuidado é de que essas famílias, ao não cuidarem dos seus idosos, das suas viúvas, eles sobrecarregariam a igreja, que a igreja cuidaria daqueles que não teriam amparo. Mas quando a família não cuida dos seus, isso vai sobrecarregar a igreja. Mas esse me parece um argumento menor. O principal argumento é que não cuidar daqueles que cuidaram de nós é um exemplo terrível de negar a fé. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. A primeira, parte do trabalho pastoral, do ofício pastoral, parte dele tem coisas maravilhosas, mas tem coisas muito difíceis, e parte dessa pastinha das coisas difíceis é exortar e corrigir pessoas. Não é fácil. Ter conversas que você não gostaria de ter, temas que você não gostaria de tocar neles, mas que é necessário que toque. Paulo não isenta Timóteo: olha, Timóteo, não tenha conversas difíceis com ninguém. Não confronte ninguém, viu, Timóteo? Se ele for velho, você não confronta porque ele é mais velho que você, e ele vai achar que você, quem é você para falar daquilo. Se ele for jovem, você não confronta, porque vai falar: pô, esse cara também tão novo quanto eu, vai querer me dar lição. Não é nada disso, é o contrário. A função pastoral envolve ter conversas difíceis com pessoas, mas o objetivo está muito claro. A conversa não é um fim em si mesmo. Não deve haver nenhum tipo de dominação, de humilhação, nada disso. O objetivo dessa conversa é resgatar, é alertar para que haja um retorno, é alertar para os riscos que aquele caminho leva, para que haja arrependimento, quebrantamento, retorno
para a presença de Deus. É vida, é uma forma de amar. Deus corrige a quem ama. Pais corrigem a quem amam. Pastores corrigem a quem amam. Você se sente cuidado quando é corrigido? Isso é difícil para nós. Difícil, muito difícil. Mas é um grande desafio para a igreja. Nós cuidarmos e nos corrigirmos mutuamente num ambiente de amor, de respeito, em que o princípio maior é que todos nós sejamos aperfeiçoados para a glória de Deus. Isso é igreja. Igreja que não corrige, deixou de ser igreja também. Igreja que corrige sem amor, deixou de ser igreja também. Mas é a igreja em que os relacionamentos são travados, em que as pessoas corrigem-se mutuamente, ela celebra a Deus, ela glorifica a Deus, e ela é aperfeiçoada, ela é santificada. O objetivo primordial desse confronto, dessa conversa difícil, é arrependimento, é restituição. E muitas vezes só a pregação não vai ser suficiente. A pregação age de forma muito preventiva e ela é instrumento de Deus para a transformação de muitas vidas e famílias preventivamente. Mas outras vezes é preciso conversas difíceis. Ore pelo seu pastor. O seu pastor tem tarefas difíceis a cumprir, tarefas que muitos fogem. O pastor não pode fugir. Igreja não pode se omitir, se alienar das pessoas que têm necessidades materiais no corpo, no seio da igreja. Essa palavra de Paulo a Timóteo é uma grande lição de que a igreja deve estar atenta e agir com critério, mas agir e honrar a pessoa e com isso dar bom testemunho que exalte o Deus que nós servimos, a Jesus a quem nós amamos. Último alerta. Um dos mais veementes testemunhos de Cristo que você pode dar na sociedade é cuidar de pessoas vulneráveis, especialmente da sua família. E é fazer isso com amor, com gratidão, com respeito e na dependência de Deus. E todos serão abençoados. Aquele que cuida será abençoado. Aquele que é cuidado será abençoado. E o Deus das nossas vidas será exaltado. Quero orar com você, agradecer a Deus pela sua palavra. Querido Deus, Pai, eu te dou graças pela tua palavra e pelos alertas nela contidos, Deus. Todos esses alertas dizem respeito a nós. É fácil demais, Deus, nos distanciarmos do ensino da tua palavra ou apenas tê-lo de modo intelectual, somente na razão, mas sem permitir que ele de fato mude as nossas vidas e os nossos relacionamentos. Mas nós não queremos isso, Deus. Nós queremos ser de fato aperfeiçoados pela tua palavra. Queremos aprender a corrigir quando tivermos que corrigir em amor. Queremos também receber como uma dádiva, um presente, quando alguém com amor nos corrige, interessado no nosso bem-estar espiritual. Queremos aprender isso, Deus. Queremos aprender a ser igreja como o Senhor quer que sejamos. Queremos aprender, Deus, a ser generosos com aqueles que precisam. Queremos aprender a cuidar bem daqueles que o Senhor colocou nesse mundo e cuidaram tão bem de nós. Queremos fazer o Evangelho, Deus, funcionar nas nossas casas, nos nossos relacionamentos mais próximos. Ajuda-nos, Deus. Nós somos bons para estragar tudo isso. Tem misericórdia de nós em todos os momentos que nós falhamos. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam derramados de forma viva, rica e abundante sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre todo o povo de Deus. Amém. Nós acabamos de encerrar mais um momento de celebração como corpo reunido através do YouTube. Mas nós continuamos celebrando a Deus com a nossa vida e durante toda a semana. Mas agora, especialmente, eu quero te convidar a participar dos encontros que nós temos nas salas virtuais. Nós chamamos de PGMs, são os pequenos grupos multiplicadores. Então, se você ainda não faz parte de um grupo desse, nos avise, mande mensagem
Porque todos os domingos, logo agora, quando o culto se encerra, nós nos reunimos em salas e compartilhamos aquilo que Deus falou aos nossos corações no momento de culto, as reflexões que tivemos, oramos juntos. E eu tenho certeza que você, que ainda não faz parte, se você experimentar, você vai se sentir tão bem, será tão bem recebido. Então eu quero te encorajar. Você que ainda não está em PGM, por favor, venha. E você que já está, daqui a pouco entre na sala de bate-papo e participe com os irmãos. Abençoe e seja abençoado compartilhando aquilo que Deus falou ao seu coração. Um forte abraço, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Mas Deus nos livrou.